Olá, gente, meus seguidores, depois de algum tempo, eu vim aqui falar pra vocês sobre a minha história, parte 2. Como eu falei pra vocês na parte 1, eu terminei dizendo que, para muitos médicos, o meu caso é um caso raro, diferente. E sim, eu já passei por vários estudos, por vários médicos, e muitos comentam sobre a dificuldade de enquadrar a minha diabetes como tipo 1 ou tipo 2. Então, eu já tenho tipulada, que foi o que a médica de Santa Catarina deu o diagnóstico para mim. Tem outros tipos também que já surgiram, porém eu ainda não estou enquadrada. E enquanto isso acontece, eu fui diagnosticada, vamos dizer assim, como DM1, né? Porque eu sou dependente da insulina. E a médica falou que isso desenvolveu-se como DM1. A partir do momento que você depende da insulina, você é DM1. No meu caso, né? E a partir daí, então, eu falava que eu ia me cuidar, mas não me cuidava. Uma vez fui parar na UPA com suspeita de cetoacidose diabética, que é um ácido que dá no sangue. Que esse ácido, segundo a médica me explicou, ele pode ir acometendo os teus órgãos. É um ácido, né, gente? Então ele vai comendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, até é uma doença super perigosa. E mesmo sabendo disso, eu não quis saber, não quis me cuidar. Aí vim pro Pará. Quando chegou no Pará, eu tive algumas complicações na diabetes, que até então eu negligenciava, gente. E essa minha negligência, gente, me custou muito caro. Eu tomava insulina quando eu queria. Eu não tomava a insulina rápida. Eu tomava uma vez por dia. Isso quando eu tomava. Tinha dias que eu passava 7 dias. Então eu digo assim que Deus me ama muito de uma maneira tão grande que só Ele para ter me salvado do abismo que eu mesmo me coloquei. Então, a partir disso foi que se desenvolveu a neuropatia diabética. Comecei a sentir muitas dores nos pés, nas pernas, formigamento, queimação. Eu não conseguia dormir, gente. Para eu dormir, eu tinha que colocar o pé dentro de um balde. Depois que eu tirava, eu colocava na frente do ventilador, que era o que refrescava. Porque lá na minha avó, no quarto que eu estava dormindo naquele momento, não tinha ventilador. Só tinha no quarto da minha avó e eu dormia no outro quarto. Então, gente, vocês imaginam o que eu passava. Então, eu passei o pão que o diabo amassou. Foi, gente, totalmente. Então, a partir disso também começou a dar complicações no meu intestino. Sempre tive um intestino como um reloginho. E a partir daí eu comecei a ter problemas intestinais, eu não conseguia ir no banheiro, eu ficava agoniada. Até no trabalho, na época, eu fui despedida por conta que eu estava doente, eu não conseguia trabalhar, não conseguia fazer nada, gente. E só foi se complicando, até que eu definhei. Fui para 30 e poucos quilos. Aí eu tava na cidade da minha avó e fui para Belém, pra capital lá do Pará, pra casa da minha mãe. E a minha mãe falou, não, vou cuidar de ti, tu vai começar a se cuidar, porque a minha mãe tava vendo que eu tava morrendo. E há quem dissesse que eu tava até com CA, gente, essa doença feia. E a minha mãe, não, vou cuidar da minha filha agora. E eu tava numa situação, gente, que quando eu me baixava, eu tinha que pedir ajuda pra minha mãe pra eu levantar, porque eu não conseguia levantar só. Alguma coisa que eu quisesse fazer, às vezes eu pedia pro meu irmão, eu não tinha força pra carregar uma sacola. Vocês não têm noção, gente, do que eu passei. E passei calada. E por mim eu passaria também, mas eu tô aqui pra compartilhar isso com vocês. Para que se você tem um amigo, se você seja DM1 ou DM2, não importa o tipo de diabetes que você tenha. Se cuide, gente. Se cuide, que a diabetes, se você se cuida, você vai viver por muitos e muitos anos. É uma vida normal. Entendeu? E eu não tinha isso. Não tinha essa consciência. Qualquer coisa que eu ia tomar... Gente, eu tomava 2 litros de refrigerante com açúcar. Eu tomava açaí com açúcar. Eu virava na boca leite condensado. Eu sabendo da minha condição, eu sabendo do meu diabetes. Então você já imaginou isso?